Trancamos aquele brinquedo que nos dava medo em um armário. Mas as coisas acabaram sendo ainda piores desde o primeiro dia, desde que ouvíamos ruídos que vinham de lá de dentro, como se tentasse sair. Muito boa noite, comunidade. Obrigado por estarem aqui, por nos deixarem entrar em seus dispositivos com uma nova dose de histórias paranormais, de relatos que vão deixá-los pensando, que vão ficar com vocês muito tempo depois de darem por terminado este episódio. Os relatos de hoje, principalmente o segundo, são muito fortes. Falam de temas que são bastante delicados, daqueles que nem sequer se pode dizer a palavra e que envolvem uma pessoa tentando terminar com sua vida. Vamos levá-los com muita seriedade. E embora já saibam, quero aproveitar para lembrá-los que a todas as pessoas deprimidas lá fora que se sentem sozinhas, não estão. São parte desta comunidade, desta família. E tudo o que vier, atravessaremos juntos. Sempre poderão contar conosco. Então, é hora de adentrarmos nas sombrias histórias de hoje. Mas quero mandar um abraço às pessoas que compartilharam suas histórias desta noite e a todos vocês também. Um abraço que transcenda este microfone. Apague a luz e escute. Estão começando os relatos da noite. Olá, meu nome é Ângel Leonardo. Vivo atualmente nos Estados Unidos, mas sou originário do México. Há pouco tempo comecei a escutar seu podcast e, embora sempre tenha sido cético com esses temas, lembrei de certas experiências que vivi e que nunca encontrei como explicar. Há pouco nos mudamos para uma casa com um jardim muito grande, mas esta história começou antes, quando ainda vivíamos em uns apartamentinhos pequenos. Minha mãe sempre foi muito supersticiosa, mais ainda desde que há anos tomou ayahuasca, uma bebida que, segundo ela, lhe permitiu ver sua vida passada. Desde então, sua fé no espiritual se intensificou. Meu pai, por outro lado, é tudo o contrário, cético, fechado e não gosta de falar dessas coisas. Uma vez, uma tia deu de presente à minha mãe um duende de enfeite. Era pequeno, com o rosto sorridente, roupa verde escura e um gorrinho pontudo. Minha mãe pediu a minhas irmãs e a mim que o tratássemos como se fosse mais um da família. Naquele momento nos deu riso, mas aceitamos sem problema. O colocamos numa prateleira da sala de jantar. No início, tudo continuou normal. O duende só estava ali como um enfeite a mais. Mas pouco a pouco, por mais louco que soe, começaram a nos acontecer coisas estranhas. Um dia que estávamos sozinhos em casa, minhas duas irmãs e eu, a menor, que então tinha 5 anos, foi ao banheiro e de repente notei que já havia demorado quase 1 hora. Me aproximei preocupado e justo quando toquei a porta, escutei como estava rindo. "Ei, tudo bem?" perguntei. A risada se cortou de repente. Minha irmãzinha me respondeu com toda a tranquilidade. "Sim, Ângel, é que ele me faz rir muito." "Quem?" perguntei a ela. "Meu amigo novo", disse sem pensar. Isso gelou meu sangue. Pedi que me abrisse e quando saiu correndo, rindo como se nada. Eu revisei bem o banheiro, mas não encontrei nada fora do lugar. Naquela noite, quando minha mãe chegou, contei tudo. Me disse que não me preocupasse, que ela ia se encarregar. Pensei que ali acabaria tudo, mas não foi assim. Com o tempo começaram a ocorrer coisas pequenas, mas inquietantes. Objetos desapareciam e depois apareciam em lugares impossíveis. Minhas chaves, meu carregador, minha carteira. Todos pensávamos que era descuido até que começou a se tornar uma constante. Minha irmã mais velha deixou de dormir sozinha. Sentia que alguém a observava durante as noites. Descobríamos a pequena falando sozinha pela casa e de repente nos dizia coisas como: "Meu amigo me disse que você não é do agrado dele." Um dia acordei e senti que algo estava errado. Ao buscar meus óculos no criado mudo, me dei conta de que estavam quebrados, partidos em 2, como se alguém os tivesse quebrado com toda a intenção. Ali foi quando disse: "Basta." Minha mãe, longe de ignorá-lo, aceitou que o duende podia estar fazendo coisas.
Naquela mesma noite, o colocou numa caixa de madeira junto com sal, água benta e algumas orações que uma senhora lhe havia ensinado. O trancamos num armário, mas foi pior. Naquela mesma semana, começaram os ruídos, passos no corredor quando todos estávamos na sala, coisas que caíam, portas que se fechavam de golpe. Em uma ocasião, toda a família estava vendo TV quando escutamos claramente como alguém correu pelo corredor. Mas todos estávamos ali, na sala. Minha irmã pequena deixou de falar de seu amigo, mas começou a ter pesadelos nos quais chorava dormindo e dizia: não me leve, por favor. Uma noite, enquanto meu pai dormia, ele, que sempre foi o mais cético, se acordou gritando porque alguém lhe havia sussurrado no ouvido. Foi a primeira vez que ele aceitou que algo estava muito errado. Não sabíamos o que mais fazer até que uma vizinha nos recomendou que nos livrássemos do duende de forma definitiva, enterrando-o longe da casa em terra solta e se despedindo com respeito. Fizemos isso embora não soubéssemos se funcionaria e desde então tudo começou a se acalmar. No entanto, ao nos mudarmos para a nova casa, na primeira noite, voltou algo que eu já conhecia, aquela mesma sensação. Agora foi porque escutei uma espécie de risada zombeteira que primeiro escutei ao longe, depois senti que vinha da minha cama. No dia seguinte, minha irmã menor ficou observando fixamente um canto do jardim durante vários minutos e disse que lhe falavam de lá. Não sei se nos livramos realmente disso, se isso é realmente possível ou se ele veio conosco. Essa é a história até agora. Obrigado por escutá-la. Comunidade, já estava pronto o episódio de hoje, mas me contaram uma história muito boa e tinha que compartilhá-la com vocês. Então permitam-me integrá-la como um extra aqui. E desculpem se entra a tempestade. Lembrem que não estamos gravando de um estúdio, mas de uma casa. E há uma tempestade bastante forte aqui na cidade do México. Mas vamos com esta história. Olá, comunidade! Gostaria de compartilhar uma história que me contaram há uns dias. Se alongou muito uma reunião de amigos na minha casa. Outro amigo e eu decidimos pegar um serviço de transporte por aplicativo para chegar em casa tranquilos. O motorista foi muito gentil conosco e a oportunidade se deu para conversar com ele em profundidade sobre o que o levava a Tijuana, já que tem um sotaque particular. Nos contou que era da Guatemala, que vinha buscar uma vida melhor. Estava para iniciar um empreendimento e, para custear seus gastos, decidiu dedicar umas horas a trabalhar de motorista durante as noites. A conversa continuou. E com isso, claro, a pergunta se já lhe havia tocado viver algo estranho durante suas viagens. Isto foi o que nos disse, sem dúvida, uma das histórias mais impactantes que me contaram. Eu sempre fui uma pessoa muito sensível a certas coisas. Desde criança sinto presenças e às vezes cheguei a ver pessoas que já não estão aqui. Não sei se me explico. Há uns meses me pediram um serviço como este, perto da 1 da madrugada, numa colônia entre Rosário e Santa Fé. Se conhecem por ali, saberão que muitas dessas ruas ainda têm terra batida, e é preciso ter muito cuidado para não machucar o carro. Deixei o usuário, e na volta me movia com muita precaução, já que não só estava muito acidentado o chão, mas também muito escuro e solitário. De um momento para outro, senti aquela sensação no corpo. Nunca sei como explicá-la, mas é muito incômoda. Senti uma presença das ruins. Não quis prestar muita atenção, mas inevitavelmente olhei para minha direita, e a uns 3 metros daqui para lá, estava uma mulher com uma espécie de capa preta que chegava ao chão, muito suja, especialmente perto dos pés. Estava quase de costas, meio virada. Quis acelerar, mas o carro simplesmente parou de andar. Estava ligado, mas não respondia. A mulher começou a se virar lentamente e, embora estivesse paralisado de medo, não conseguia tirar o olhar.
Notei que numa mão tinha uma vela acesa. Não posso explicar o terror que tinha de ver seu rosto. Só sei que não queria fazê-lo. O pé estava no fundo do acelerador. Notei que tinha o cabelo muito longo e, ao se virar para mim, na outra mão tinha um osso muito longo. Assim que o vi, o carro reagiu e saí dali o mais rápido que pude. Só agradeço que nunca pude ver seu rosto. Se tivesse feito isso, acho que teria enlouquecido. Olá, Uriel. Meu nome é Diana e sou de Monterrey, Nuevo León. Há anos escuto as histórias que compartilharam nesta grande comunidade e pela primeira vez decidi compartilhar uma de minhas vivências paranormais. A mais importante, a mais dura, considerando também que é um ano especial para fazê-lo. É a primeira vez que me atrevo a escrever sobre isto e talvez chegue a divagar muito, mas espero que você possa resumi-la se for necessário contá-la desse modo tão mágico e aterrorizante que te caracteriza. Veja, tudo começou quando tinha 16 anos. Naquele tempo tivemos um evento em minha família que me levou a uma horrível depressão, que posteriormente me levou a 3 tentativas de suicídio. A primeira e a mais importante para esta história foi na linha 2 do metrô, na estação San Nicolás. Era de noite. Ia voltando já tarde para a casa do colégio e sentia, sério, naquele momento sentia que já não aguentava mais. Estava aterrorizada. Me sentia encurralada, sem escape. Era algo que sentia que não podia falar com ninguém, além de minha irmã, algo que me fazia sentir desesperançada porque sabia perfeitamente que não havia escapatória. Só enfrentamento, e era o que menos queria. Então, ali no meio da multidão, estando cheio o platform, olhei para baixo para a Avenida Universidade, cheia de tráfego, de ruído, da vida passando. O metrô aqui não é subterrâneo, mas elevado em pontes. As estações te deixam ver a cidade. Senti que ali estava minha saída, minha salvação. Estava chorando. Tentei esconder, mas me dava conta de que várias pessoas sim fofocavam sobre mim ao me ver, mas nada mais. Deixei minha mochila no chão. Chegou um metrô e se foi. Ali decidi subir na grade. Estava segura de que poderia no próximo terminar tudo e descansar. No entanto, quando se aproximava o próximo trem, quando eu reunia a coragem, alguém me puxou. Senti como se tivessem me puxado da blusa e me jogado dela. Me fizeram cair de volta ao platform. Atordoada pelo golpe, que foi bastante doloroso, busquei irritada quem havia se metido onde ninguém havia chamado, mas não havia ninguém perto de mim. Olhei bem. Não havia ninguém em todo o platform. Algumas pessoas apenas estavam começando a subir as escadas para lá. Senti arrepios e, com certo medo pela situação, optei por pegar minha mochila e ir embora. Eu não tinha que pegar o metrô para chegar em minha casa, então, correndo, desci as escadas e fui para a parada do ônibus que naquela hora já estava bastante solitária. Era uma rota pouco transitada durante a noite, já que era um ônibus que fazia um percurso curto e, para piorar, sempre demorava muito para passar. Naquela hora que estive ali parada, junto com 2 senhoras e um senhor que, por sorte, chegaram um pouco depois de mim. Me senti todo o tempo observada de cima, do platform do metrô que acabara de deixar. Semanas depois, devido à situação em minha casa, cheguei a esquecer por momentos esta estranha situação que havia impedido meu plano. Mas minha depressão continuava e meus sentimentos de desesperança igual. A verdade estava buscando novamente outra oportunidade, outro pequeno momento de coragem, para voltar a tentar em outro lugar ou de outra forma. No entanto, quando esses pensamentos estavam mais presentes, foi quando o vi pela primeira vez. Não lembro o dia exato, só sei que foi pouco depois da primeira metade de março de 2011, já que recém havia completado os 17. Era de noite, e como todos os regiomontanos sabem, o clima em março pode ser tanto quente quanto frio. Aquela noite era fria, não o suficiente para andar tremendo,
mas sim para não querer deixar a cama quentinha. Os pés esfriavam se caminhasse só de meias. Minha mãe, minha cachorrinha e eu éramos as únicas em casa. Minha irmã havia ido ficar na casa de seu namorado, e o marido de minha mãe havia tido o turno da noite, então estávamos sozinhas. Eram 2 da manhã. Eu estava ali no quarto de minha mãe, vendo a TV que tinham ela e seu parceiro, já que queria estar deitada, e a outra TV se encontrava na sala de jantar. Foi então que escutei minha cachorrinha gemer. Era como se tivesse querido chorar, mas tivesse engasgado o gemido. Foi um ruído estranho e falei com ela, mas não me deu atenção. Ela era uma cachorrinha que havia tido desde que nasceu. Sempre me havia seguido. Nossa conexão era única e sempre me obedecia, então compreenderão minha estranheza naquele momento. Aproveitei os comerciais para me levantar. Minha mãe já estava profundamente dormindo e costumava acordar fácil se uma luz acendesse. Então, no escuro, saí do quarto que estava com a porta ainda aberta. Nossa casa era a típica do Infonavit, de interesse social. Casinhas pequenas muito populares no México. Um andar, um banheiro, 2 quartos e sala de jantar, recebedor e cozinha quase colados. Então, o quarto de minha mãe se encontrava justo ao lado do banheiro. Mas embora tivesse a sensação de acender aquela luz para ver algo no resto da casa, decidi não fazê-lo. As lâmpadas da rua já iluminavam o necessário do interior através da cortina. Pelo menos não ia bater em alguma cadeira antes de chegar ao interruptor que estava na entrada, que era o que mais iluminava. Mas em meu curto caminho me encontrei com minha cachorrinha. Estava num canto perto da porta fechada do banheiro. Estava tremendo. A chamei várias vezes e não me deu atenção, inclusive me agachei para acariciá-la. Estava muito fria e não tirava o olhar da porta. Preocupada por senti-la assim, porque tivesse algo, me apressei e, sem tirar os olhos dela, me levantei. Fixei o olhar para frente para ir rápido acender a luz, mas me deparei de frente com um corpo alto, escuro, tão escuro que parecia engolir realmente a pouquinha luz que entrava pelas janelas. Fiquei paralisada, ida. Senti o coração batendo na minha garganta. Não quis levantar o olhar para tentar ver o rosto, se é que tinha um. Então, só pude fechar os olhos com força e prender a respiração como se isso fosse me ajudar. Senti medo muitas vezes em minha vida, mas diante disso realmente não posso dizer que senti temor. Foi mais uma forte impressão. Não sabia bem como explicá-lo. Senti que passaram minutos, mas talvez foram só uns segundos, quando escutei que minha mãe me falou do quarto e apenas ali pude abrir os olhos. Já não havia nada. Minha cachorrinha estava grudada nas minhas pernas e, um pouco agitada, corri para acender a luz. Não havia sinal de nenhum intruso e, no fundo, sabia que aquilo realmente não era algo humano. Se era real, simplesmente não podia ser. A minha mãe não contei nada do acontecido nunca, mas esta história, claro, não termina aqui. Por algo lhes disse que este ano é especial, e isto é porque aquela sombra, aquele ser, seja o que for, tem estado aparecendo então a cada certa quantidade de anos. A segunda vez que se me apresentou foi no ano de 2015. Estava grávida. Não lembro bem quantos meses tinha, mas minha barriga já era suficientemente grande para que me custasse andar caminhando sem descansar. Também era de noite naquela ocasião, passada da 1. Já vivia com meu marido. Estávamos na sala. Desde que minha depressão começou, sofro de insônia constante. Então, é normal que fique acordada sempre até muito tarde da noite. Estava jogando Metro pela primeira vez. Um jogo de terror que me tinha bastante obcecada naquele tempo. Meu marido se encontrava dormindo justo atrás de mim, numa poltrona ampla, enquanto eu estava numa individual em frente à TV. Bastante perto dela, na verdade, como gosto de jogar. E tenho que esclarecer algo antes de continuar. Minha vida, embora sem dúvida, havia melhorado ao me afastar de minha família e ao estar com meu parceiro,
continuava sofrendo altos e baixos. Minha depressão e ansiedade às vezes eram piores, acho que pela gravidez. E sim, embora jamais soube meu marido, naquele tempo cheguei a ter em mente novamente a ideia do suicídio. Havia dias nos quais facilmente podia me distrair com videogames, mas às vezes, mesmo assim, não deixava de me sentir miserável, desejando acabar com tudo, chegando inclusive a querer me jogar nos trilhos do trem, que passa justo em frente da casa. Estava entretida jogando sem querer tirar o olhar da tela, quando de repente tive aquela mesma sensação de ser observada. Aquele aviso natural que costuma nos dar o cérebro para nos alertar que estamos sob a vigilância de alguém. Naquele momento, acreditei que era meu marido, já que tem um olhar bastante pesado e sempre o sinto. No entanto, não disse nada. Pelo canto do olho, tentei vê-lo e o encontrei grudado no encosto da minha poltrona em pé direitinho, esperando paciente que pausasse o jogo. Me espera, amor. Deixa eu sair daqui e pauso. Disse com a atenção na tela, estranhando que não falasse ou fizesse algum comentário da minha forma tão novata de jogar como costumava fazer em forma de brincadeira sempre. Finalmente pude pausar o jogo e me virei. O coração novamente senti na garganta ao ver meu marido. Ele continuava dormindo como pedra, até com a boca aberta. Mas eu sabia que havia alguém parado justo ao meu lado apenas um momento antes. Desde que havia me mudado com meu marido, nada estranho havia acontecido até aquele momento e a familiar sensação me disse. Sabia de alguma forma que era aquele ser escuro que havia visto aos meus 17 anos. Eu não pude continuar jogando. Desliguei tudo e tive que acordar meu marido para que fôssemos dormir juntos em nosso quarto. Ele ainda não sabia muito sobre toda esta situação estranha, claro. E depois daquela segunda vez, contei a ele. Com os dois pensando a respeito, nos demos conta da similaridade da situação, de quando havia feito ato de presença aquele ser perto de mim, na minha depressão, ou melhor, no limite aonde me levava minha depressão. Depois de sua primeira aparição, minha vida sofreu uma primeira grande mudança. Enfrentei a situação em minha casa, do medo de que alguma vez chegasse a acontecer algo terrível com meu padrasto e do fato de que minha mãe parecia não reconhecê-lo. Então, justo depois da primeira vez que vi aquele ser, me armei de coragem e enfrentei a situação, sendo expulsa de minha casa, mas liberada do que já só era um inferno para mim. Na segunda ocasião, sofri minha segunda grande mudança, o nascimento de minha filha, e com isso, o frio entendimento da crueldade das pessoas que deviam me proteger e não o fizeram, aceitando por fim minha realidade e o fato de que isso não devia ofuscar a alegria de ter meu bebê. No entanto, aqui não termina, já que a terceira e até agora a última aparição daquele desconhecido ser coberto de escuridão. Foi em 2021, quando minha filha ainda tinha 5 anos. Havia sido uma etapa muito dura pela Covid, embora, graças ao destino, nem a meu marido, nem a minha filha, nem a mim nos deu, embora ele não deixou de trabalhar em nenhum momento da pandemia. Suponho que há que agradecer também a sua boa saúde e condição física. Naquele tempo, já estavam aplicando as vacinas, e lembro que no dia que me tocou, meu marido trabalhou de noite e em casa só estaríamos minha filha e eu. Ambas estávamos na sala. Ela, dormindo e eu vendo televisão. Fazia muito calor. O verão se aproximava, já que em Monterrey não é preciso que seja junho para que estejamos nos queimando. No entanto, a vacina me deu uma forte reação e me provocou uma febre que realmente sentia que estava morrendo. Tinha 3 cobertores em cima de mim e ainda assim não parava de tremer. Em momentos perdia a consciência e, na verdade, não tinha nem energia para me mover depois que comecei a piorar. Não queria ligar para meu marido. A última vez que havia visto as horas eram 2 da manhã e não lhe permitiam sair da loja naquela hora.
Tudo estava fechado e com alarme, e além disso, só ia preocupá-lo. Também não acordei minha filha para não assustá-la. Lembro como em um momento piscou a televisão. Foi como se tivesse sido um apagão fugaz de menos de um segundo. Mas quando se iluminou novamente a sala com a luz da TV, o vi parado atrás de mim, igualmente imóvel, silencioso. Eu sabia que estava me vendo. Eu sabia que só tinha que virar meu rosto, levantar o olhar para ver seu rosto, mas não pude. Não me atrevi e ao meu lado só havia escuridão, como um corpo sólido de cor preta, um manequim ao meu lado sem rosto. Por si só, estava muito fraca e não pude falar, não pude sentir nada mais. De repente, nem sequer escutei a televisão. Simplesmente fechei meus olhos e adormeci. Ao acordar, estava encharcada em suor frio, mas já não estava tremendo. Me sentia péssima, mas a febre parecia por fim ter diminuído o suficiente para poder me levantar para tirar os cobertores de cima. Minha filha estava ainda muito dormindo e o controle da televisão estranhamente se encontrava longe de mim, no móvel junto à TV, como se alguém o tivesse colocado ali. Este ano, minha filha completa 10 anos. São 5 exatos outra vez desde a última vez que o vimos. Talvez venha logo, talvez no próximo ano seja questão de vê-lo, mas algo dentro de mim me diz que vou vê-lo antes de junho de 2026, data em que minha filha completaria os 11. Busquei informação a respeito deste tipo de seres, mas o máximo que encontrei são sobre as pessoas sombra, e o que todo mundo fala deles é ruim. Mas isso me confunde, porque considero que este ser que se grudou em mim naquela vez, na estação do metrô, ou que chegou a mim de alguma forma, não vem buscar meu mal, e as razões já as expliquei. Não tenho com quem compartilhar esta história sem que me digam que é ruim, que é algo que vem roubar minha energia, etc, etc. Então espero que a comunidade possa dar algum comentário ou explicação do que poderia ser aquele ser que só aparece quando estou em momentos limite em minha vida. Eu não sei como explicá-lo. Nem sequer acredito em nenhuma religião. Comunidade, obrigado por continuarem aqui, obrigado por escutar e lembramos, por favor, que levem histórias com temas tão duros, tão importantes como esta, com muita seriedade e quando precisarem conversar com alguém, expressem. Inclusive no grupo da comunidade no Facebook, sempre há alguém disposto a escutar. Sempre estaremos presentes. E claro, tivemos que censurar muitas coisas pelas normas da comunidade no YouTube, mas em qualquer plataforma de podcast que escutem também Relatos da Noite, ali vamos subir sem essas censuras. Mudando de tema para um muito menos importante. Deixem-me dizer que sim, embora já quase se acabem os livros de Relatos da Noite, ainda temos alguns exemplares disponíveis. E se quiserem adquiri-los, podem fazê-lo através do link na descrição ou entrando em contato conosco. Através das redes sociais. Muito obrigado por nos acompanhar. Uma noite mais, comunidade. Lembrem que podem nos encontrar em todas as plataformas de podcast e redes sociais como Relatos da Noite. Até a próxima, que descansem bem.